Normalmente, espera-se dos atletas um certo espírito esportivo. Mesmo em situações competitivas difíceis, eles devem se comportar de maneira justa, sincera e tolerante. Mas como acontece na vida, sempre existem alguns que não seguem as regras. E, portanto, também existem atletas que trapaceiam. Vai ser curioso e muito interessante. Então, em oitavo lugar, temos a equipe espanhola de basquete que competiu nos Jogos Paralímpicos de Sydney em 2000. Os Jogos Paralímpicos são destinados a atletas com deficiências físicas e incapacidades. Isso era conhecido pelo órgão esportivo espanhol. Mesmo assim, em 2000, enviaram uma equipe de basquete para os Jogos que não era realmente composta por atletas com deficiência. Apenas 2 dos 12 jogadores de basquete tinham alguma limitação. A equipe conquistou 5 medalhas que posteriormente foram retiradas. Em sétimo lugar, temos o caso dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Na época, 4 equipes femininas de badminton da Ásia cometeram erros intencionais na fase eliminatória do torneio, para enfrentar adversários mais fáceis nas etapas seguintes. Entre elas estavam as campeãs mundiais de badminton Yu Yang e Wang Xiali. Esse comportamento antiético desagradou tanto os espectadores quanto os árbitros olímpicos, que acabaram pedindo que as atletas jogassem de forma adequada. No sexto lugar, temos o jogador de beisebol Phil Niekro. Ele era um arremessador da Liga de Beisebol Americana. Durante um jogo contra o San Diego Padres, o árbitro notou algo incomum e pediu a Niekro que esvaziasse seus bolsos. Niekro tentou disfarçar, mas acabou revelando que tinha uma espécie de lixa em seu bolso. Ele tentou arranhar a bola para dar uma vantagem injusta à sua equipe, mas acabou sendo pego. A posição 5 é ocupada pela saltadora em altura Dora Hatchen. Ela competiu nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim e ficou em quarto lugar no salto em altura. Mais tarde, foi descoberto que Dora Hatchen, na verdade, se chamava Heinrich Hatchen e, portanto, não era uma mulher, mas sim um homem. Essa fraude só foi possível porque, no nascimento de Heinrich Hatchen, os médicos inicialmente acreditaram que ele tinha os 2 órgãos sexuais. Em quarto lugar, temos um caso da Fórmula 1. O piloto da Renault, Nelson Piquet Jr., sofreu um acidente moderado durante uma corrida. Posteriormente, os veículos de limpeza tiveram que remover os destroços do carro de corrida. Quando questionado sobre o acidente, Piquet afirmou ter cometido um erro simples. No entanto, mais tarde, ele confessou que causou o acidente intencionalmente para beneficiar seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, ao forçar outros pilotos a frear. O segundo lugar vai para o provavelmente mais famoso caso de fraude na história do esporte, a mão de Deus, de Diego Maradona. No jogo das quartas de final entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, ocorreu um evento curioso. Em uma jogada, houve uma disputa de bola entre o atacante argentino Maradona e o goleiro inglês. Maradona usou sua mão para marcar o gol para a Argentina, um gol com a mão. Como o árbitro tailandês acreditou que foi um gol normal de cabeça, o gol foi validado. E em primeiro lugar, temos o esgrimista olímpico Boris Onichenko. Nos Jogos Olímpicos de 1976, ele foi banido permanentemente por ter manipulado sua espada. As espadas de esgrima têm um sensor na ponta que indica quando há contato com o adversário. Com esse sensor, os árbitros contam os pontos. No entanto, Onichenko manipulou sua espada antes das lutas, instalando um pequeno interruptor que ele podia acionar para ativar o sensor e marcar pontos facilmente. Felizmente, sua trapaça foi descoberta e ele foi punido por sua falta de esportividade. Esses são os maiores trapaceiros da história dos esportes. Deixa eu te mostrar. Em 1994, Tonya Harding e seu ex-marido conspiraram com 2 homens para atacar Nancy Kerrigan durante um treino de patinação. No entanto, Nancy teve a última risada, pois houve um mau funcionamento nos patins de Tonya nos jogos, fazendo com que ela ficasse em 8º lugar, enquanto Nancy conquistou a medalha de prata. Em 2000, o time de basquete paralímpico espanhol teve que devolver suas medalhas de ouro porque foi descoberto que 10 dos 12 jogadores não tinham deficiência mental. Nas Paralimpíadas, o basquete para cadeirantes só aceita jogadores com deficiência mental. Diego Maradona é considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, porém ele também marcou o gol mais controverso na história do futebol durante as quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Com a mão esquerda, Maradona empurrou a bola para dentro da rede, dando a impressão de ter cabeceado. O árbitro, sem tecnologia para revisar o lance, validou o gol. Uma mulher chamada Rose Ruiz foi a primeira a cruzar a linha de chegada na maratona de Boston, mas logo se descobriu que ela havia se inscrito para a corrida, pulado da multidão e entrado no percurso apenas algumas centenas de metros antes da linha de chegada. Esses são apenas alguns exemplos, mas há muitos outros casos de trapaceiros no esporte. Essa foi a maior trapaça no boxe mundial. Billy Collins Jr., de 21 anos, com 14 lutas, invicto, sendo 11 por nocautes, sendo assim o favorito contra o porto-riquenho Luiz Heston, na época com 29 anos, com 31 combates, mas havia perdido em 8 lutas. E por isso ele decidiu trapacear nessa luta. Prevista para durar 10 rounds, a luta decorreu de maneira violentíssima a favor de Luiz, que dominava a luta com impressionantes socos destruidores. O impacto era tão grande que um inchaço nos olhos de Billy já tampava a sua visão, deixando seu rosto deformado. Mas Billy Collins Jr. aguentou até o final, porém por pontos, Luiz ganhou a luta. Mas após o fim, ambos se cumprimentaram, e o pai treinador de Billy descobriu a trapaça ao pegar na luva de Luiz. A espuma foi retirada e teve seu espaço preenchido com argamassa. Luiz e seu treinador Panama Lewis foram considerados culpados em um processo criminal, sendo condenados. O treinador foi sentenciado a 6 anos de prisão, enquanto Luiz foi sentenciado a 3. E Billy Collins Jr. nunca mais conseguiu lutar boxe, por adquirir graves problemas de visão. Com a carreira interrompida, ele se tornou alcoólatra, viciado em drogas e depressivo. Morreu em um acidente de carro, que muitos suspeitam que tenha sido um
Qual a diferença entre eu gosto de você e eu amo você? Quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quem entende isso, entende a vida. Lições que eu vou levar pra vida porque eu aprendi com skate. A primeira lição é nunca desistir, sempre tentar. Não importa o tão difícil que a coisa pareça ser, sempre tente, pratique, estude, que uma hora você vai acabar conseguindo. É só você ter fé e esperança. Porque você vai treinando, e uma hora você consegue. O mais divertido é que às vezes vai ter pessoas pra comemorar sua vitória junto com você. A segunda lição é sempre respeitar o próximo. Não importa cor, gênero, nível de classe da pessoa, qualquer coisa. Você sempre tem que respeitar, porque no final da vida, todos nós vamos pro mesmo lugar. Então, sempre respeite o próximo. A terceira lição é sempre fazer as coisas se divertindo, com um sorriso no rosto. Não importa o tão chato que seja, tão difícil que está. Tipo, sempre faça se divertir nas coisas, porque isso vai acabar sendo bom pra você. E esse foi o vídeo, segue a gente em todas as redes sociais, por favor. De 1992 foi marcado por um momento inesquecível. O atleta Derek Redmond tinha um sonho de completar uma Olimpíada. Só que no meio da competição, o atleta sofreu uma lesão e viu seu sonho acabar. Mesmo sentindo muita dor, ele tentou prosseguir. Daí acontece um fato inusitado. Seu pai não aguenta ver ele sofrendo sozinho e invade a pista. O pai do atleta completa a prova com o filho em cima de muito sofrimento e dor. Se cayó. Dale. Ponle el pie, ponle el pie. Faz o teu, Cauê! Ele não vai fazer, por uma questão de ética. A família do Cauê tem tudo a ver com esse momento. O jogo contra a Soeva era o retorno dele depois de mais de 40 dias afastado. Minha filha, ela ficou muito mal aqui em Lagoa Vermelha e a gente precisou correr às pressas para poder salvar ela, que o estado dela era gravíssimo. Depois disso, a gente viveu 20 dias dentro do hospital, eu e ela. O Cauê queria marcar aquele gol pra Martina. Acabou tendo uma atitude que vai ser muito mais valiosa como exemplo pra filha. O Cauê não fez o gol e é aplaudido aqui no ginásio pela sua ética, pela sua seriedade, porque ele é um homem antes de qualquer coisa de ser um jogador. Ele entendeu que o jogador Vitinho estava caído, extremamente lesionado. Ele poderia ter feito gol. Por isso que eu ainda acredito no ser humano, eu ainda acredito nas pessoas sérias, e eu acredito no país que ainda vai fazer como fez o Cauê aqui. O que não é seu, o que não é merecido, que não seja. Fica aplaudido. Todos sabem aqui em Lagoa Vermelha o quanto ele queria fazer um gol. Para sua filha, a Martina, para sua esposa Thaís. Mas o exemplo que a Martina vai ter é desse lance.
Tá chorando por quê? Olha, eu vou te falar. Eu, apesar de ser jovem, já desde os 11 anos nessa área, né, Marcelo? Aí já passei por Manchete, por Globo. E quando a gente encontra amigo de verdade, pessoa que gosta de você de verdade, eu acho que a gente precisa levar pra vida inteira. Então pode parecer bom, mas você sabe que eu sou chorão, então eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, a Record pelo que fez por mim, porque eu tenho certeza que tudo que você fez por mim, a mão que você estendeu pra mim, que Deus vai te dar em dobro. Você pode ter certeza que aqui você tem um amigo, que você tem um parceiro que só te desejar sucesso é bobagem pra você, mas que te deseja cada vez mais saúde pra gente ter o Marcelo que a gente conhece do nosso lado durante muitos anos, viu? E aí com isso eu vou demitir ele, porque não era pra ele chorar. Acho que eu não entendo pra quê. Pois bem, voltando a nós. Em Montevidéu, uma partida de futebol pela 9ª rodada do Campeonato Uruguaio emociona a torcida, não pelo resultado, mas por causa de um gol feito por um jogador não escalado que invadiu o campo e pediu ao goleiro Dawson a chance de bater um pênalti. Fim de jogo com a vitória do Peñarol por 1-0 fora de casa contra o Plaza Colônia. Quando tudo parecia terminado, entra em campo o menino Lucas, com a bola embaixo do braço e se aproxima do goleiro Dawson, do time adversário ao dele. Geralmente esse tipo de encontro termina em confusão, mas o que Lucas queria era só bater um pênalti pelo Plaza. O goleiro abraçou o torcedor e o sonho dele. O juiz viu o lance e entrou na história. O árbitro autoriza e Lucas chuta. A bola entra no cantinho direito do gol. Futebol não são 11 para cada lado. Às vezes, são 2 realizando o sonho de um. Lucas, que tem síndrome de Down, virou o jogo e pôde comemorar com a coreografia dos craques não outro resultado, que não a solidariedade. Seja qual for a situação, seja qual for o conflito que tivermos dentro de nós, sempre temos uma escolha. Por que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? Existem pessoas ricas muito pobres. E existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Faixa Preta, a verdadeira história do Fernando Tererê. É uma produção baseada na história desse talentoso lutador. Tererê é um multicampeão de jiu-jitsu esportivo que teve sua ascensão interrompida bruscamente pelo uso de drogas. Criado na favela de Cantagalo, já era muito conhecido no mundo do jiu-jitsu. Mas foi graças a seu aluno Alain Finfou que sua história rompeu as barreiras desse micro-universo e ganhou notoriedade das grandes plataformas de streaming, no caso a HBO Max. Tererê chegou a morar nas ruas e em um encontro com seu ex-aluno Finfou, vendeu sua faixa preta por R$5 para que pudesse comprar drogas. Após vários tratamentos, Tererê conseguiu sair das ruas e retornar às competições de jiu-jitsu. Foi então que Finfou e Tererê se encontraram na semifinal da faixa preta do Campeonato Europeu de 2013. Alain entrou na área de luta, mas não lutou, abrindo passagem para o professor, entregando a faixa preta que havia comprado de Tererê em um gesto de gratidão que emocionou todos os presentes. Esse episódio foi tão emblemático que hoje podemos ver essa produção que tem como pano de fundo uma parte da história dessa luta que foi a maior revolução das artes marciais de todos os tempos, o jiu-jitsu brasileiro. Meu nome é Fábio Tutacão, sou professor de jiu-jitsu pesquisador e saiba mais sobre sua genealogia dentro das lutas através dos meus cursos de História do Jiu-Jitsu e MMA. Para assistir mais conteúdos como esse, visite o Instagram e o YouTube do Padial Jiu-Jitsu.
existe um momento na nossa vida que parece que está dando tudo tão errado, mas tudo tão errado, que é impossível de acontecer alguma coisa que mude a nossa história. É como se nós entrássemos numa espiral aonde os horizontes desaparecem, aonde nós não conseguimos mais ver a esperança do que Deus pode fazer. Ou será que de verdade existe um Deus que olha para mim, que olha para minha história e que se importa comigo? São nessas fases de canseira da vida aonde nós passamos a vergonha de olhar para nós no espelho e ter que reconhecer que parece que tudo acabou. Eu falo para muitas pessoas todos os dias, e o que eu percebo às vezes é que às vezes uma falta de esperança invade o coração e o brilho dos olhos acaba indo embora, sabe? Quando parece que todas as promessas de Jesus não vão acontecer, quando temos a impressão que tudo aquilo que a gente faz dá errado. Jesus é o único que tem poder para fazer você voltar para o lugar aonde você foi envergonhado, humilhado, deu tudo errado. Jesus é o único que consegue fazer dar certo nesse lugar que você chorou, que você não queria voltar, que aparentemente não tinha mais o que fazer, que as esperanças haviam acabado. Bom, Jesus, quando entra na história, Ele tem poder para fazer um ambiente de desonra se transformar em um ambiente de milagre. Um ambiente onde tudo deu errado se tornar um ambiente onde tudo vai começar a dar certo.